Alerte o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel, que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel, amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações. E assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Justo, também mandam lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre os meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com favor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, lhes enviam saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos de Laodiceia, também a Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. O último versículo diz o seguinte: lembre-se que estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, Pai. O Senhor tem agido nas nossas vidas, Deus, de maneira providencial, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós somos agradecidos, Pai. E neste momento, Pai, talvez o momento mais importante do nosso dia, fala aos nossos corações, Deus, através da sua palavra. Que o seu Espírito Santo possa cravar, Deus, essa verdade, Pai, em nosso coração e em nossa mente, Deus. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos indo, para o último capítulo e a última exposição na carta de Paulo aos Colossenses. Aqueles que nos acompanham sabem que nós já tivemos a oportunidade de estudar Filipenses, Efésios, estamos estudando agora Colossenses e na sequência estudaremos Filemon. Todas essas cartas são conhecidas como cartas da prisão, ou seja, Paulo escreveu enquanto estava preso. E cada uma dessas cartas ela tem o seu objetivo principal, o seu tema principal. E a carta de Colossenses, Paulo, ele está cuidando, ele está pastoreando uma jovem igreja. Epáfras, esse personagem que aparece aí, que apareceu na nossa leitura, foi quem plantou esta igreja. Paulo, quando ele esteve em Éfeso pregando naquela região, Epáfras foi um dos que ouviu a mensagem de Cristo por meio de Paulo. E quando Epáfras volta então para a região do Rio Lico, ele planta uma igreja, e uma das igrejas que Epáfras planta é a igreja de Colossos. Estão comigo no raciocínio? E essa igreja então ela começa a crescer, ela começa a dar os seus frutos. Só que nessa jornada de crescimento, nessa jornada de frutos, consequentemente vem os seus desafios, E Colossos tem o desafio. Colosso tem os seus gigantes. E Epáfras se desespera diante desses desafios, que eram desafios árduos, era uma terra
com bastante pedra para ser cuidada, e ele volta até onde Paulo está preso, em Roma, provavelmente, e ele abre o coração para Paulo. Ele fala: Paulo, eu preciso da sua ajuda, eu estou com desafios na nossa jovem igreja, na nossa pequena igreja, e eu não estou conseguindo lidar muito bem com esses desafios. E Paulo então escreve a carta de Colossos a partir daquilo que Epáfras falou que estava acontecendo. Então, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, né, o segundo capítulo de Colossenses, nós vamos perceber que a partir da escrita de Paulo, do que está escrito de cada versículo, Paulo está lidando com os problemas, Paulo está lidando com as feridas daquela igreja. E eu destaquei para vocês aqui que pelo menos duas grandes feridas, duas grandes marcas de dor estavam perseguindo aquela igreja. Uma era o gnosticismo, um tipo de seita que estava atacando aquela igreja. Paulo estava pregando que Cristo deveria ser supremo, Cristo deveria ser o primeiro. E o gnosticismo, uma seita muito combatida no primeiro, segundo, especialmente no terceiro século, estava dizendo: não tem como Cristo ser o primeiro. Deus, que é um Deus santo e poderoso, ele não se mistura com o ser humano, com a matéria. Tudo isso é fruto do neoplatonismo. Sendo assim, vocês têm uma escada para poder subir, e vocês devem subir um degrau de cada vez, e esses são os elementos primeiros na vida de vocês. Aí, subindo 1, 2, 3, 4, aí sim vocês vão alcançar uma vida mais perto de Deus. E então eles entendem que Cristo, a morte de Cristo, não é suficiente. É necessário uma suplementação, é necessário fazer alguma coisa a mais para então estarem perto de Cristo, estarem perto de Deus. Estão comigo? Esse era um problema. O segundo problema era o problema dos judaizantes, aqueles que ainda não haviam se convertido ao cristianismo. E essa igreja de Colosso era uma igreja gentia. E esses judaizantes também chegavam dizendo para essa igreja: olha, não é bem assim como vocês estão pensando. Se vocês estão dizendo que são seguidores de Deus, de Jesus, é importante que o filho de vocês sejam circuncidados ao 8º dia. É importante que vocês observem as leis, é importante que vocês observem o calendário lunar, é importante que vocês tenham uma dieta específica. Se vocês não cumprirem de maneira rigorosa, vocês não têm comunhão com Cristo. E Paulo também tem esse desafio, e ele escreve a fim de lidar com essas situações. Estão comigo, irmãos? Então, o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo coloca diante dessa igreja instruções doutrinárias do que de fato é a caminhada com Cristo. Que o fato de Cristo ter nos salvado, o fato de Cristo ter morrido por mim, por você e por todos esses irmãos de Colosso, nós agora, irmãos, só devemos caminhar em gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Ou seja, não há nada que eu e você faça a fim de colocar crédito na nossa conta diante de Deus. Você não precisa suplementar a sua fé. Ou seja, tudo o que era necessário fazer foi feito por meio de Cristo Jesus. Amém? E Ele fez o que obviamente eu e você não poderia fazer. Amém? Vamos ler uma parte do capítulo 1, só para isso fazer mais sentido? Capítulo 1 de Colossenses, verso 15, a fim de mostrar que esse Cristo, Ele é grande, Ele deve ser o primeiro, Ele deve estar na frente de tudo, né? Às vezes Cristo tem ficado pequenininho na nossa vida, né? Nós gastamos energia, nos esforçamos com tantas coisas que Cristo fica longe. E Paulo diz assim, capítulo 1, verso 15, ele vai falar assim: olha, o Filho, esse Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se vocês veem Jesus, se vocês têm Jesus, vocês têm quem, irmãos? O próprio Deus.
E se ele é Deus, ele segue dizendo, olha, ele é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podem ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Ou seja, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. Veja que Paulo, a fim de defender que Cristo deve ser o primeiro, o supremo, porque ele é poderoso, ele coloca diante desses irmãos. Ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso que ele criou todas as coisas. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso que antes mesmo de criar todas as coisas, ele já existia. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ao olhar para Cristo, vocês veem realmente quem é Deus. Não é isso? Coloca por favor João capítulo 1 e versículo 1. O evangelista também nos dá uma informação muito importante acerca de Jesus ser poderoso e, consequentemente, ser primeiro na nossa vida. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era, irmãos, Deus. Então, nós precisamos ter a mesma compreensão que essa igreja de Colossos deveria ter a partir da instrução apostólica. Tudo que eu e você precisamos, irmãos, é de Cristo Jesus somente. Se você tem Cristo, você tem tudo que você precisa. E o fato de termos Cristo, nós caminhamos numa direção esperançosa, veja bem, com alegria por aquilo que Cristo fez por nós. Isso muda tudo, porque a perspectiva ensinada aqui por esses falsos religiosos era o quê? Você caminha adquirindo créditos, subindo cada vez mais a escada, e assim você terá a Cristo. Ou seja, você vai chegar lá no final e vai dizer, eu consegui, porque eu me esforcei muito e hoje eu tenho Cristo. E na verdade, o evangelho, Paulo está dizendo, não, você não tinha forças. As escrituras vão dizer, você estava morto. E Cristo lhe resgatou. E ele lhe deu vida. E por isso você agora caminha numa caminhada de agradecimento, de ações de graça. Amém? Estão comigo? Enquanto eu estava preparando essa mensagem, veio uma ilustração que já me persegue há algum tempo, e vai fazer sentido para vocês o que eu estou dizendo com essa ilustração, o quanto Cristo deve representar na vida de vocês. Conta-se que um garoto de 8 anos precisava fazer uma viagem, e ele iria fazer uma viagem de avião, a primeira viagem dessa criança, e ele então embarcou em direção ao seu destino, e foi uma viagem muito difícil. Num dado momento dessa viagem, o avião começou a passar por grandes turbulências, passou por uma situação muito difícil, e todo mundo que estava no voo ficaram desesperados, começaram a gritar, aquele frio na barriga ele se multiplicou. Alguns com mais medo começaram a chorar, e a histeria tomou conta, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por um momento difícil durante um voo, mas é isso mesmo que acontece. E durante esse voo, todo mundo muito agitado, muito preocupado, olhavam para o garotinho sentado lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. E todo mundo, né, falou assim, mas gente, o que está acontecendo com esse garoto? A gente aqui, a essa altura, passando por tanta situação, e ele fazendo voo como se nada tivesse acontecendo. E começou uma conversa dentro do avião, na hora que nós pousarmos, nós chegarmos no destino, nós vamos conversar com esse garoto para saber o que estava acontecendo. E, dito e feito, o avião pousou, todo mundo desceu e fez uma roda de pessoas em volta do garoto, falou assim, o que passou pela sua cabeça?
Nós estávamos lá, àquela altura, uma aflição, um desespero, uma histeria, todo mundo com medo, desesperado, e você lá como se nada tivesse acontecendo. Você não estava com medo? E o garoto falou assim: não. Mas por quê? Ele falou assim: é que meu pai, ele é o piloto do avião, e eu confio no meu pai. Eu tenho plena confiança quando meu pai está trabalhando. É basicamente essa perspectiva que nós devemos ter em relação à nossa jornada. Você e eu, nós seremos, irmãos, bombardeados por situações externas a nós. E muitas vezes isso vai chegar até nós de uma maneira que a gente vai ficar completamente desesperado. Muitos estão vivendo assim, profundamente angustiado, profundamente machucado, profundamente histérico. Mas sabe o que nós precisamos? Compreender que Cristo deve ser o primeiro na minha e na sua vida. E o fato dele ser o primeiro, e as Escrituras vão dizer que ele é o Senhor, ele está no controle de tudo. Ele está no controle da minha e da sua vida. Você precisa confiar nesse Deus que controla e conduz a sua vida. Entende? Nós precisamos compreender que Ele é poderoso. As Escrituras dizem que se Ele, irmãos, presta atenção, é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele existe antes mesmo dessas coisas existirem. Você acha que Ele não vai lhe sustentar com a palma das suas mãos? Quem está no controle da sua vida? Essas duas seitas estavam dizendo: você precisa assumir o controle e você deve fazer isso, isso, isso e isso. Esse é o grande desafio do século 21. Nós buscamos algum tipo de autonomia. Você se sente bem assim, não é isso? Quando a sua agenda fura, você já notou quando a sua agenda, a sua programação do dia seguinte fura, e você nota que as coisas fugiram do seu controle? A gente fica chateado, a gente fica bravo, a gente fica estressado. E numa perspectiva maior, a vida como um todo, a gente acha que tem essa mesma autonomia. Mas eu quero dizer que, se você chama Cristo de Senhor, é Ele que está conduzindo a sua vida. Confia nele. Amém, irmãos? Eu linkei essa perspectiva com o texto que nós estamos estudando, justamente para nós termos claro de que Ele, irmãos, que é quem conduz a nossa vida. Ele é o Senhor. Olha aí o verso que nós lemos, capítulo 4 agora. Depois dessa introdução, fazendo uma análise, pelo capítulo 1, 2 e 3, Paulo chega no capítulo 4, ele vai concluir a carta. Capítulo 1 e 2, lições doutrinárias. 3 e 4, lições práticas. Então, capítulo 4, ele segue falando para essa igreja como eles devem proceder, certo? Olha aí um pouquinho antes, o final do capítulo 3. Ele vai dar instruções para as famílias, ele vai dar instruções para as esposas, ele vai dar instruções para os esposos, para os filhos, para os pais, para aqueles que trabalham. Então, Paulo vem numa perspectiva mais prática. Olha, vocês aprenderam como devem viver no capítulo 1 e 2? Claro, Paulo, nós aprendemos. Então, olha, na prática, o capítulo 3 vai nos ensinar e o capítulo 4 vai nos ensinar, certo? Então, ele começa o capítulo 4 nos ensinando um pouco de oração. Ele diz assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Veja que outras versões, ela vai colocar o termo aí, insistam, ou dediquem-se em oração. Não é a primeira vez, tá? Na carta de Colossenses que Paulo está dizendo para essa igreja orar. Paulo já falou outras 2 vezes
Então, primeiro que a gente entende que a oração faz parte da vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também está querendo dizer que a oração deve fazer parte dessa igreja, desses irmãos. E se há uma instrução apostólica para nós, a oração deve fazer parte da onde, irmãos? Da nossa vida. Lembra que eu disse para vocês? Existem algumas instruções ou disciplinas espirituais que devem fazer parte, estar profundamente conectada ao fato de você ser cristão. Isso está no seu DNA. Oração, leitura da palavra, jejum com oração. Jejum sem oração é dieta. Então essas disciplinas espirituais devem acompanhar, fazem parte, não tem como, não são coisas desconexas. Então, se você quer medir como está a sua vida cristã, se você está realmente confiando no Deus que está conduzindo a sua vida, você consegue usar esses meios, as disciplinas espirituais, para monitorar. Se Paulo, o apóstolo chamado por Deus, no encontro com Jesus, está orientando essa igreja, que ela deve se dedicar à oração, uma instrução prática, para eu continuar caminhando, vencendo os desafios semelhantes à igreja de Colossos. Eu devo me dedicar em oração. Amém, irmãos? E hoje, nesse mundo corrido que nós estamos inseridos, às vezes as pessoas acham o suficiente, sabe? Não, irmãos, eu sou uma pessoa de oração, eu estou no trânsito, dirigindo lá, estou orando, escutando uma música, estou orando, sabe? Às vezes eu estou chegando em casa, estou orando. Não estou dizendo que isso é errado, mas para a vida de um cristão é insuficiente. Vou explicar por quê. Imagina que o pastor Alain está lá em casa, sentado no sofá, assistindo sua TV, e a sua esposa está conversando com ele. E o Alain prestando atenção e a esposa dele conversando com ele. Ou ele no telefone, ela falando e ele no telefone não prestando a devida atenção. Você acha que foi uma conversa sensata de ambas as partes? Claro que não. Uma porque o Alain não estava prestando atenção no que a esposa estava falando. E muito provavelmente a esposa saiu aborrecida porque ele não entendeu nada daquela conversa. Percebe que é uma conversa falha? A gente tem notado isso no dia a dia. Às vezes a gente está falando com os nossos filhos, eles estão ou no telefone ou na TV e pouco importa o que a gente falou. No final das contas, eles nem ouviram o que a gente falou. E muitas vezes a gente trata, a nossa vida cristã, especialmente no campo da oração, conectada a Deus, dessa forma. Tenha um tempo, você e Deus. Acorda mais cedo do que todo mundo. Vai para um lugar sozinho, se ajoelha em oração. Tenha um tempo, se desconecta de tudo. Se achegue a Deus. O termo aqui, dedicar-se, é implícito que existe um esforço, demanda uma ação da sua parte consciente. Um momento à noite, para quem pode, ou um momento de retirada. Às vezes tem algumas pessoas que gostam de ir em algum lugar específico, mas tenha o seu tempo com Deus. Amém? E lembram-se que a oração, ela vai muito num viés, baseado no que nós estamos estudando, se você pegar a temática da carta, de humildade. Nós nos achegamos a Deus por meio da oração, em um ato de humildade, dizendo para Ele que nada podemos. E esse é o motivo de estarmos diante dEle, porque Ele é poderoso e pode fazer o que nós não podemos por meio da sua misericórdia. Isso é oração. Entende? Nós precisamos nos dedicar em oração, nos achegando a Deus num ato de humildade, dizendo para Deus que nada podemos, e estamos ali porque Ele é poderoso e através da sua misericórdia Ele pode nos ajudar. Percebam isso? Não é chegarmos, irmãos, nós vamos aprender isso.
Olha aí a continuação. Com a mente alerta e o que, irmãos? Com o coração agradecido. Chegar a Deus com o coração agradecido. Muitas vezes, irmãos, nós temos nos colocado diante de Deus e parece que Deus está lá no Procon, né? A gente liga para Deus, o Senhor precisa me ajudar aqui, que não está dando certo, não. E a gente passa, despeja, né? Reclama, parece que Deus não está dando conta da nossa demanda, parece que Deus não está assistindo os nossos desafios, e a gente, se fosse, né, possível esse atendimento, mal falava bom dia e a gente já entra, né? E ainda corre-se o risco de dar ordem, né? E se o senhor não resolver isso para mim até tal dia? Irmãos, parece, né? É uma realidade que está presente no nosso meio. Lembra que eu disse para vocês que o gnosticismo tem uma relação muito forte com o sincretismo, que é adicionar elementos de outra religião à fé cristã? É basicamente isso que acontece. E muitas vezes eu e você, de maneira não intencional, obviamente, assumimos essa demanda inconsciente e estamos chegando diante de Deus, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, e dizendo para Ele o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que tem que fazer. Você acredita que acontece isso da nossa parte? Chegamos Ele lá e falamos: Senhor, parece que o Senhor se confundiu aí. Eu não sou tão forte quanto o Senhor acha que eu sou. E Paulo está dizendo assim: dediquem-se à oração, com a mente alerta e o coração agradecido. Irmãos, isso é grandioso demais. Isso é grandioso demais, termos um tempo com Deus e orarmos a Ele horas e horas, e a nossa oração ser uma oração de gratidão. Deus, obrigado, eu estava morto e o Senhor me salvou, Pai. E eu sei que eu não merecia. As suas mãos me alcançou aonde ninguém podia me alcançar. Senhor, o Senhor tem me ajudado nessa caminhada, o Senhor tem segurado as minhas mãos, e se não fosse o Senhor, eu não conseguiria dar um passo a mais sequer. Eu te louvo porque o Senhor tem cuidado de mim. Olha para a sua casa, para a sua família. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado dos meus filhos, o Senhor tem cuidado da minha esposa, o Senhor tem cuidado do meu esposo. Senhor, te louvo porque daqui a algumas horas eu estou indo trabalhar. Obrigado pelo meu trabalho. Irmãos, nós temos muitos motivos para chegarmos a Deus com o coração agradecido, e eu queria entender o motivo das pessoas chegarem diante de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e achar que podem dar a ordem para Deus. Eu não consigo entender isso. E Paulo segue dizendo o seguinte: orem também por nós. Olha o que é a oração humilde, o que eu acabei de falar para vocês. Paulo está preso. Não leia o restante do versículo aí, por favor, tá? Senão você vai ver o spoiler aí da minha mensagem. Paulo está preso. Ele fala assim: ore também por nós. Oração do século 21, complete a frase. Não completa, pastor. Irmãos, obviamente, egoísta, do mundo da selfie, centrada em si mesmo, narcisista. Ore também por nós, para que Deus me tire dessas algemas, me livre dessa prisão. Era isso se nós fôssemos completar a frase. Mas olha o que Paulo diz para essa igreja: orem também por nós, para que Deus nos dê muita oportunidade de falar do segredo a respeito de Cristo, ou seja, da grande salvação de Cristo. Olha o que está na cabeça de Paulo, o apóstolo de Jesus.
Entende? Ele está preso, ele está algemado. E se você ler Filipenses, ele fala assim: gente, para mim o viver é Cristo e se eu morrer é lucro. Para mim foi oportuno eu estar aqui preso, porque eu tive a oportunidade de pregar para toda a guarda pretoriana. Lembram de Filipenses? Capítulo 2? Eu estava preso, algemado aqui, ó. E os guardas revezavam. Então no turno da manhã eu pregava para o guarda da manhã, no turno da tarde eu pregava para o guarda da tarde, no turno da noite eu pregava para o guarda da noite. O Paulo está preso. Orem por nós, para que a gente, ainda como nós estamos, consigamos oportunidade de falar do segredo, ou seja, das boas novas, da salvação. É confiarmos que Deus está no controle de todas as coisas. Parece batido, né? Mas isso precisa ser relembrado. E pasmem, guarda isso no seu coração. Ainda que você não veja, ainda que você não compreenda o que está acontecendo, isso não tira Deus do controle de todas as coisas. Apenas confie, espere que Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Às vezes a gente está assim, às vezes a gente não está entendendo, às vezes a gente não está enxergando, mas isso não muda nada, Ele permanece no controle de todas as coisas. Vou dar um exemplo aqui, abrindo um parênteses. Lembra de José, no Egito? Imagina a cabeça daquele garoto inicialmente até o homem que se tornou. Tem o lance da inveja, ele é vendido como escravo, chega no Egito, fica lá numa situação difícil, aí depois o faraó tenta matar ele. Irmãos, visualiza, a pessoa ali não estava entendendo nada. Só que nós que estamos de fora e conseguimos fazer a leitura da narrativa, qual que era o propósito, irmãos? Quem se tornaria o grande governador do Egito? Quem, através dessas mãos, alimentaria, inclusive, a sua própria família? Os últimos capítulos de Gênesis, José vai falar o que para os irmãos dele? Quando os irmãos dele chegam até ele para pedir desculpa, ele fala: não, meus irmãos, o mal que vocês tentaram me causar, Deus transformou em bem. Você pode até não compreender as coisas que estão acontecendo, mas isso não tira Deus do controle de todas as coisas. Amém? E ele segue dizendo, né? E é por esse motivo que eu sou prisioneiro. Ore para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Agora, outra instrução prática. Além de vocês viverem uma vida de oração, agora é importante que vocês vivam com o que, irmãos? Sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que as suas conversas sejam amistosas, agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Veja que sabedoria e conhecimento, existe uma diferença, né? O conhecimento, ele vem a partir de instrução acadêmica. Então, você entra numa sala de aula, passa lá um bom tempo, e você é instruído academicamente, e você, então, adquire conhecimento. Sabedoria, ela está mais conectada com virtude, com aquilo que a gente vai adquirindo na escola da vida. Amém? Então, comigo? E Paulo, aqui ele está instruindo esses irmãos a viverem com sabedoria. Por quê? O campo, irmãos, o contexto aqui é um contexto difícil. Lembra? Tem gente de fora, falso ensino, tem o falso mestre, tem os judaizantes, é uma igreja pequena, existe uma situação muito complexa. E Paulo não está descartando essa situação complexa, ele só está dizendo: 1, Cristo deve ser o primeiro na vida de vocês. 2, observe a vida, a jornada, a caminhada. 3, dediquem-se à oração. 4, vivam com sabedoria. Vivam com sabedoria. Notem, você já conhece, deve ter conhecido pessoas desse tipo.
quando às vezes alguém é convidado para ir em um determinado lugar, para estar junto com outras pessoas, tem gente que se amolda muito fácil a um contexto pagão às vezes. E quando a gente olha de longe, a gente fala assim, nossa, mas nem parece, né, a mesma pessoa que volta e meia a gente vê num outro lugar que se amolda aquela estrutura. Então essas pessoas que deixam se amoldar pelo mundo, Romanos 2, né, versículo 1 e 2, não vivem com sabedoria, irmãos. Estou dando um exemplo do que é a falta de sabedoria num contexto específico. E muito provavelmente o entorno que assiste vai fazer os julgamentos. Puxa vida, mas lá não é o fulano, assim, que inclusive é da igreja lá do pastor Alain? Rapaz, você entende? Não houve sabedoria. O termo aqui, vivam com sabedoria entre os que são de fora, ele encontra ressonância lá em Mateus, quando Jesus fala, né, para termos, né, a astúcia de uma serpente. É nesse mesmo viés. Irmãos, nós precisamos ser sábios, agir com sabedoria. E veja, vou fazer uma comparação que também não entendo muito, na minha cabeça não consigo compreender, mas veja bem, você age com sabedoria na sua família? Você, para cuidar dos seus filhos, você pensa assim, nossa, eu preciso de uma boa escola, de uma boa instrução, para fazer lá as refeições, né? Você pensa, você fala, eu preciso, né, hoje vamos fazer o cardápio assim, eu vou fazer a compra, você pensa na semana, com sabedoria em relação ao seu matrimônio, a esposa e o esposo, você tem, a partir da vivência, você vai desenvolvendo sabedoria prática e vai instruindo no seu trabalho, nos seus negócios. Se você é alguém que empreende, você tem que ter um mínimo de sabedoria para lidar. Então você vai aplicando a sabedoria em todas as áreas da sua vida. Todas. Pode pegar qualquer uma das suas áreas. Área profissional, você aplica uma sabedoria. Área familiar, você aplica a sabedoria. Saúde física, você aplica a sabedoria. Todas as áreas da sua vida, nós aplicamos sabedoria. Aí eu queria entender por que na vida cristã, às vezes a gente, deixa eu escolher bem as palavras aqui, a gente não aplica sabedoria, para ser mais sucinto. Você entende? Por quê? Veja que muita gente, especialmente em uma área do evangelicalismo brasileiro, veio muito no viver pelo Espírito, sabe? Aquele lance de que, muito solto, sem parâmetro. E quando às vezes a gente via as ações, as coisas acontecendo, você fala, gente, mas não tem sabedoria. Vou dar um exemplo aqui e já vou pular para o encerramento. O que é a falta de sabedoria? Esse é em grande escala, tá? Eu lembro de quando eu tinha ali por volta dos meus 12 até os 15 anos, nós morávamos de parede e meia com uma família que era da igreja Assembleia de Deus. E eu lembro que nesse período, eles não podiam assistir TV. Eles não tinham nem TV dentro de casa. Quem lembra disso? Alguém pegou essa fase? Por favor, não deixe eu sozinho nessa não. Pegaram? E o que acontece? E por muito tempo, muitas pessoas que viveram nesse contexto sofreram um absurdo por não ter, pela vontade de querer comprar mesmo, por ir às vezes na visita a um familiar e ele ter a TV e ficar lá meio sem jeito, de querer dar aquela espiada. E, inclusive, o vizinho dos meus pais, o menino, passava mais tempo na onde? Na minha casa do que na casa dele. E o menino nem piscava, ele ficava sentadinho lá no sofá, assim, o olho dele nem piscava. E ficava lá o dia inteiro. Tinha que até dar um jeitinho, sabe? Ô irmão, deu a hora, pode. Porque ficava mesmo.
E muitas pessoas foram, irmãos, profundamente judiadas por isso. Sabe o que aconteceu? Alguns falaram assim, não, eu vou comprar a TV. Compraram. Aí o pastor descobriu. Pô, irmão, você está com a TV. Aí o irmão saiu da igreja e virou. Eu conheço infinitos casos. Você também deve conhecer de pessoas que tiveram desafios com o lance da TV. Irmãos, as igrejas que disseram há 20, 30 anos que isso era errado, hoje tem canal de TV. Hoje elas têm os seus canais aí, ó, ganham dinheiro com isso, inclusive. Então, isso foi profundamente, isso teve profunda falta de sabedoria, era isso que eu queria falar. Foi um período que pessoas não tiveram sabedoria nenhuma diante de uma situação dessa. Vocês estão comigo no raciocínio? Então, eu estou dizendo para você que Paulo está chamando a atenção, vocês estão vivendo em um contexto, tenham sabedoria nesse contexto. No seu trabalho, tenha sabedoria. Na sua casa, tenha sabedoria. Na educação com seus filhos, tenha sabedoria. Com o seu esposo, tenha sabedoria. Meu irmão e minha irmã, aonde você for, aonde você estiver, tenha sabedoria. E se você acha que você não tem, dediquem-se em oração, chegue a Deus em humildade e diga a Ele, Deus, me falta sabedoria, e Ele, a partir da sua grande misericórdia, o quanto Ele é poderoso, Ele vai lhe ajudar. Vocês estão comigo no raciocínio? Aí depois do verso 7, até o último verso, Paulo vai colocar uma lista aí de homens que de alguma forma ajudaram ele em seu ministério. Vocês estão comigo no raciocínio? Vamos lá que eu já estou acabando. E se você observar essa lista, nós temos aí um pouquinho de cada coisa. Olha aí, ó. Primeiro, o Tíquico, ele fala que é um irmão amado e colaborador fiel, que trabalha comigo na obra do Senhor. Esse Tíquico, ele vai dar um relatório. Ele está voltando, Tíquico e Onésimo, eles estão voltando lá da prisão de Roma, e eles que são portadores dessa carta de Colossenses. Então ele vai entregar essa carta aos colossos e vai dar um relatório do que Paulo falou e está escrito nessa carta. Estão comigo? Então Tíquico, nota 10. Eu o envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e animá-los. Envio também Onésimo. Quem que lembra de Onésimo aqui? Quem lembra de Onésimo, levanta a mão. Jesus eterno. Pastor, põe a IBD aí mais um pouquinho. Onésimo, irmãos, foi aquele que brigou com Filemão, lembra? Que era escravo, na verdade, de Filemão. Eu não gosto de usar o termo escravo. Que era um funcionário de Filemão e brigou com Filemão e foi embora por conta dessa briga, lembram disso? Só que Paulo cuidou dele. Paulo ajudou, discipulou. E o Onésimo está voltando com o Tíquico. E se você olhar depois, nós temos o Aristarco, depois nós temos Marcos. Quem que foi Marcos, irmãos? Lembram? Marcos, Paulo e Barnabé, lembram? Saíram na primeira viagem missionária, lembra? Lucas, que era o primo de Marcos, falou, não, vamos levar. Lucas não, Barnabé. Vamos levar meu primo, tal, gente boa, trabalhador. E o Marcos chegou no meio do caminho, o que o Marcos falou? não vou continuar não vou de jeito nenhum. Marcos volta para trás. Deixa Paulo sozinho. Houve até uma discussão, isso está lá em Atos, quando Lucas narra a segunda viagem. Irmãos, então eu gostaria que vocês notassem que nessa lista nós temos pessoas de todos os tipos, de todo jeito. Até por isso que Paulo falou, acho que anteriormente, vivam com sabedoria. Sabe, o Onésimo estava voltando depois de uma situação complicada. O Paulo está falando agora, olha, e assim também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí,
recebam-no bem. Irmãos, ele brigou com Paulo. Paulo poderia falar assim: olha, se ele passar por aí, na hora do batismo, afoga ele. Mas não, receba ele bem. Se vocês estudarem Efésios, capítulo 3, Paulo vai falar de uma igreja, já estou encerrando, que é uma igreja, irmãos, formada por pessoas de todos os tipos. Aí ele vai defender: olha, nós temos no nosso meio agora judeus, nós temos no nosso meio gentios, nós temos no nosso meio agora gregos. Paulo vai dar a instrução de que está agora todo mundo ali. E Paulo vai dar uma instrução, ele fala assim: olha, essa igreja ela não precisa ser uma igreja uniforme, todos iguais. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala assim: olha, nós precisamos de uma igreja santa, ainda que tenha as suas diferenças. Por que eu estou tocando nesse assunto, nesse momento da mensagem? Irmãos, essa igreja, que Cristo é o cabeça e é Senhor, Ele não pede que haja uma uniformidade, que nós sejamos todos iguais. Ao contrário, Ele fala que todos nós somos diferentes, mas um só corpo. Então, você tem as suas habilidades, você tem as suas, eu tenho o meu jeito, você tem o seu jeito, mas para nós caminharmos juntos, irmãos, nós devemos ter em mente que Cristo é o primeiro, e aqui nós agimos com sabedoria. Amém, irmãos? É porque essa diferença vai corroer, essa diferença machuca. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Capítulo 3, só para nós encerrarmos, versículo 11. Aqui Paulo vai falar o que eu estou dizendo para você. Olha aí, nessa nova vida, amém? Receberam uma nova vida? Então nós recebemos uma nova vida, não é? Nascemos de novo pela grande obra de Cristo. Não importa se você é judeu ou se você é gentil, se você é circuncidado ou se você é incircuncidado, se você é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Irmãos, que mensagem. Sendo assim, volta mais um pouquinho, capítulo 3, olha o verso 1 e 2. Cristo é tudo o que importa? Eu vou te dar uma dica preciosa agora, tá? Para você caminhar. Olha aí, ó. Vocês, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova com Cristo, por favor, meu irmão, no nome de Jesus, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Mais uma vez, por favor, olha aí, verso 2, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Irmão, você não está entendendo, se essa verdade encontrar lugar no seu coração, a sua vida nunca mais será as mesmas. Você vai entender que tudo aqui é passageiro, tudo aqui nós somos peregrinos, nós estamos com a nossa vida, nosso foco, os nossos olhos nas coisas do alto, na grandiosidade daquilo que Cristo fez. Amém? Coloque-se de pé, vamos.